Olá, queridos do Frente a Frente, é uma honra muito grande estar adentrando a sua casa, onde você está, no ambiente que você está, através do programa Frente a Frente. É uma audiência qualificada, eu fico muito feliz e hoje eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração, ministrada por um grande homem de Deus. Você vai ficar encantado com a entrevista que nós vamos ter daqui a pouco. Fique ligado, porque o programa Frente a Frente está no ar. Rastreadores Alcance-Sat, novo conceito em rastreamento. Rastreador para carro, rastreador para moto, rastreador para frota. O sistema de rastreamento da Alcance-Sat proporciona total autonomia aos usuários, sem intermediários ou terceiros. Alcance-Sat, Avenida C8, quadra 84, lote 22, número 465, setor sudoeste, Goiânia. Telefones 62 3921 1770, 3093 2004. Saque 0800 61 2004. Rastreadores Alcance-Sat, novo conceito em rastreamento. A Coletiva, uma estrutura de assistência 24 horas para atender as empresas no segmento veicular como locadoras, concessionárias, telefonia, associações, cooperativas e associados que precisam do 0800. Com atendimento a nível nacional e assistência 24 horas, conta ainda com assistência pessoal através de planos voltados para pessoas físicas. A Coletiva tem sua estrutura e call center próprio, com atendimento superior a 2.500 solicitações mês, em diversas partes do Brasil. Rua C84, número 180, quadra 150, lote 1, setor sudoeste, Goiânia, Goiás. Telefone 3954-3004, www.coletiva.org.br. Você e sua família têm um encontro marcado com Deus. Todas as terças, quintas e domingos às 18h30. No domingo às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Assembleia de Deus Cidade Jardim, na Avenida Dom Emanuel. Coordenação Pastor João Costa. Queridos, voltando aqui no Frente a Frente, eu estou tendo a honra aqui, a bênção de Deus, de receber aqui essa figura ilustre, que é o pastor Newton Pereira de Abreu. Na verdade, fala Newton, eu vejo algumas pessoas chamando o senhor de Newton. É Newton mesmo, né? Newton. Eu gosto dessa tonalidade, tom. Ah, que ótimo. E é com U, não com W. Newton. Newton. É. Isso. Pastor Newton Pereira Abreu, que é presidente da Assembleia de Deus do setor Pedro Ludovico. É interessante porque as pessoas que assistem a gente, pastor, quando a gente fala Assembleia de Deus do setor Pedro, porque nem todos têm a dimensão de entender, por exemplo, a Igreja Assembleia de Deus de Campinas, ou Vila Nova, Fama, que é uma nomenclatura que a gente dá, para aqueles que assistem e não têm noção dessa palavra, é porque a sede está ali, né? Não é isso, pastor? Isso. A sede está ali, mas nós temos igrejas em várias outras localidades. Várias partes da cidade, do estado de Goiás, né? De Brasil afora. Pastor Newton, o senhor é pastor há quantos anos, pastor? Eu fui ordenado a ministro em 77, na cidade de Anápolis, ainda quando o pastor Paulo Livros Macalão, fundador do nosso ministério, era vivo. E a pastor em 1984. 84. Então nós temos aí de ministério mais de 40 anos. Maravilha. O senhor vem de uma família cristã? Não. Os pais do senhor? A minha família não tinha tradição cristã evangélica. A minha família, ela era católica e a partir da década de 70 houve aí uma explosão de conversão na minha família. E eu sou dessa década e hoje eu tenho mais de 20 pastores na família. Que inclusive benção. Os meus irmãos, um dos meus filhos. Eu conheço muito o pastor Alvécio, né, que é irmão do senhor, né, lá de Miquelândia. Isso, ele é pastor presidente. Você tem mais quantos irmãos? Eu tenho vários, porque o meu pai teve um segundo relacionamento, a minha mãe também, e essa é uma história bem interessante e complexa. E desses relacionamentos de outros casamentos, nós somos 15 irmãos. Oh, que benção. Mas do primeiro casamento, somos 3. 3 homens, 3 pastores. 3 pastores. Qual que é o outro pastor? O outro é o pastor Olímpio Pereira Abreu, que está presidindo de igreja no estado de Tocantins. Atualmente, ele está na cidade de Peixe, que é a cidade natal dele.
Ah, que benção. Peixe onde passou o pastor Deusdete, né? Isso, ele é o fundador do trabalho lá. E eu acho interessante aquela história de Peixe ali, quando eles dividiram o campo de Formoso, né, com Peixe, e o Detinho ficou aqui, que é o pastor Deusdete filho, né? Sim. E o pai foi para Peixe e de repente houve uma explosão lá para a construção daquela usina e tal. A igreja, né? Teve um grande crescimento hoje é uma cidade turística. Sim. É um município ainda muito grande, já foi um dos maiores do país, hoje ainda é, mas um pouco menor, porque Gurupi, Alvorada, Figueirópolis, tudo era um município de Peixe. Ah, tudo nasceu de Peixe. Antigamente os municípios eram muito grandes. Sim. E hoje ele é um município menor, mas um município histórico, tem alguma coisa lá tombada. E o meu irmão hoje é pastor lá. O senhor nasceu onde, pastor Newton? Cidade de Porto Nacional, Tocantins. Mas na época era Goiás, Isso, né? na época era Goiás. Então o registro fica como goiano? Não. Aí depois muda? Quando eu fui tirar os novos documentos, renovar a identidade e tal, aí senhor... e às vezes requeria a segunda via de certidão de casamento, aí já vem com essa... Hoje o Tocantins é uma honra, né, pertencer ao Tocantins, porque o Tocantins desenvolveu demais. O Tocantins hoje é um estado muito desenvolvido, tem passado por muitas dificuldades, a exemplo de todo o país, mas você andar pelo estado do Tocantins hoje, quem conheceu o norte de Goiás, é uma outra realidade, é um outro desenvolvimento, uma linda capital, quase a soja tomou isso, conta, né? Agricultura, pecuária, asfalto nas principais rodovias do estado. Então, um estado promissor. Cidade bonita, né? Palmas, a capital, né? Linda, né? Ali era Porto Nacional. Ali tem uma serra chamada Serra do Carmo. Eu nasci lá atrás. Hoje aquela serrona que tem assim, que a gente vê lá da cidade? Lá atrás, agora tem uma cidade que fica a 60 quilômetros de Palmas, que chama Aparecida do Rio Negro. Sim. É o nome hoje. Quando eu nasci, era um povoado que chamava Meira Matos, uma homenagem a um militar aí da época da Revolução. E então é o local que eu nasci. Perfeito. Então a família do senhor era enraizada por ali? Isso. Oriundo do estado do Maranhão e enraizado ali naquela região, e depois veio um pouco para cima, que é o município de Peixe, onde meus irmãos nasceram. Eu já vim com a idade de 6 meses, então sou natural de Porto Nacional. Os pais do senhor são maranhenses? São maranhenses. Povo inteligente. Maranhense é um povo inteligente. O senhor é casado com a pastora Lídia, né? Pastora Lídia Gonçalves Abreu, que nós nos conhecemos no ano de 70. Começamos a namorar e casamos em 73. Esse ano vamos fazer 45 anos de casados. Que bacana. Pai do Josué, do Paulo, né? Isso, o Paulo é presbítero da igreja e é músico, e o Paulo e o Josué, que é o meu filho mais novo, inclusive hoje é o aniversário dele. Parabéns, Josué. E é um dos meus vice-presidentes do campo. Os meninos fantásticos, conhecer eles são bacanas. Parabéns, Josué. Um abraço ao Paulo aí. Quantos netinhos o senhor já tem? Tenho 6 netos. 6 netos? E uma bisneta. Uma bisneta já? Eu só sei daquele do Josué, que eu vejo as fotos dele direto aí no Facebook. Mas tem mais. Tem mais, né? Bacana. Pastor, qual foi a primeira igreja que o senhor pastoreou? A experiência pastoral? Como dirigente de congregação foi Vila Brasília. Vila Brasília? Depois fui para Buriti Sereno, voltei para Vila Brasília de novo. E em 88 eu passei a presidir campo. Sim. Sendo enviado Vila Brasília, que ano, pastor? Vila Brasília, 84 a 88. 84 a 88. E é interessante que a Vila Brasília é uma congregação pertencente à sede que o senhor preside hoje. Uma das melhores congregações do nosso campo. Aí de lá o senhor foi Buriti Sereno, depois o senhor voltei para lá. A primeira vez foi em 81. Fiquei um ano e pouco, foi Buriti Sereno. Inclusive nós temos um colégio lá, nossa igreja tem um colégio. Na época eu fui para ser diretor daquela escola. E depois, em 88, eu fui para Mato Grosso, Barra do Garças. Barra do Garças. Na época o Ministério da Madureira era pequeno, o estado do Mato Grosso. Foi lá desbravar isso lá. Era apenas ali chamado região Vale do Araguaia. Correto. Nas cidades, vamos dizer assim, ribeirinhas, ao longo do Araguaia, do lado de lá, as margens também do Rio das Mortes, ficava ali naquela região. Hoje, praticamente, está em todo o estado de Mato Grosso.
aquela cidade, por exemplo, com Fresa, Campinápolis, era ligada à Barra do Garça? Tudo, Era. tudo. Com a minha ida, foi feita uma divisão. Certo. O pastor Quincas, que era o meu antecessor, ele solicitou e foi então criado um campo, desmembrando na época 8 igrejas. E ele colocou a sua sede naquela região lá, que fica na cidade hoje, que todas essas congregações hoje são campo. Mas onde ele colocou o seu campo é uma cidade que fica a 400 quilômetros de Barra do Garça. Correto. E aí o senhor foi presidir lá, de lá o senhor foi para onde, como presidente de campo? O senhor já foi... Lá eu fiquei 3 anos, era presidente da convenção, 6 meses após a minha posse como presidente da igreja, assumi também a convenção, e depois de 3 anos e meio, eu fui designado para a Catedral, a Baleia. Ah, o senhor foi para a Catedral? Fui. Inclusive, é um dado que eu sou o único... Catedral como presidente? Como presidente. Poxa. Eu sou o único pastor que presidiu a Catedral por 2 vezes. 2 vezes, né? O senhor sucedeu quem em Brasília, na Catedral? Pela primeira vez, pastor Antônio Inácio. Ah, Antônio Inácio Quando ele Freitas. completou 50 anos de ministério, ele resolveu voltar para o seu campo de origem, o Guará, e eu então fiquei no seu lugar. Aí o senhor ficou por quanto tempo? 2 lá? anos. De lá foi para o Rio? Não, de lá fui para Gurupi. Gurupi. Gurupi era o meu sonho, o meu desejo de ir para o Tocantins. Quando o Estado estava naquela... aquele trabalho de criação do Estado, é longa a história da criação, mas em 88, em razão da Constituinte, Siqueira Campos e outras autoridades se empenharam e ali foi criado vários estados na Constituinte de 88. Certo. E eu fiz um manifesto aqui, assinaturas, participei de reunião pela criação do Estado. E tinham o desejo de voltar para o meu Estado. Inclusive, Siqueira Campos, que é considerado o pai do Estado Tocantins, ele fez um apelo na mídia goiana solicitando que os tocantinenses que tivessem alguma formação profissional que fosse ajudar a construir o seu Estado. E eu estava recém-formado em pedagogia, com todas as tendências pedagógicas afiadinhas, poderia ter sido uma pessoa, a exemplo de outras pessoas, que poderia ter existido funções importantes no Estado. Correto. Como no mesmo ano, antes da Constituinte ser promulgada, eu fui designado para o Mato Grosso. E aí eu fiz a opção de viver do altar e abrir mão de poder ir para o Estado de Tocantins. Perfeito. Mas, alguns anos depois, o pastor Moisés Martins da Rocha me convidou para que eu fosse o seu sucessor, e a convenção aceitou. Ele veio para a cidade de Goianésia e eu fui para o Tocantins. Pensando eu que ali eu fui para o meu estado, então iria cumprir todo o meu ministério lá. Foi onde eu fiquei menos tempo. Foi? Foi. Eu consigo, eu continuo, eu sempre digo que Gurupi, para mim, foi uma linda noiva com quem eu me apaixonei, casei e o casamento acabou na lua de mel. Pelo pequeno tempo. Pequeno Você tempo. ficou quantos meses lá? Não, 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. Mas aí eu pensava que, porque a igreja, a cidade é maravilhosa, o povo muito bom, e nós nos adequamos um ao outro, foi assim, aquela química, sabe? Certo. Aquela unidade, aquele Certo. momento importante. Mas aí, toda a vida, eu pautei a minha vida pela submissão e obediência aos meus líderes, porque acredito que o plano de Deus na minha vida passa pela cabeça desses homens. E quando eu fui convidado, ou que eu considero não convidado, designado para Bangu, Rio de Janeiro, aí foi uma mudança drástica. Drástica, né? Imagine um nortista, como foi dito no dia da minha posse, um nortista aqui em Bangu é ruim, não vai ficar 3 meses. Que isso. E eu fiquei 8 anos. Alguém comentou lá, comentou. a oposição. Isso. Você tem oposição, né? Tem. Foi um clima bem difícil, e os líderes daqui de Goiás sabem. O campo era muito grande, pastor? Bangu é grande. A questão, a importância de Bangu não é tanto o tamanho do campo, é um dos maiores campos do Rio. Não é o maior, mas está entre os maiores. Talvez aí em 4º, 5º lugar. É que lá
Davis, é o berço do Ministério de Madureira. Ah. Foi lá que tudo começou. É mesmo? Antes de ter a Madureira mesmo, a sede foi lá. Antes, Paulo Macalão, ainda jovem, começou a pregar nas estações ferroviárias do Rio de Janeiro, e uma delas que ele pregava e Deus abençoou foi lá em Bangu, lá na estação ferroviária. E lá está construída o primeiro templo das Assembleias de Deus no estado do Rio de Janeiro, de Alvenaria. Está lá até hoje esse templo. Então, Bangu é o berço do Ministério de Madureira. Que bênção. Foi no dia 7 de setembro de 1926 que tem uma ata lavrada por a jovem Zélia Brito Macalão, que veio ser a esposa do pastor Paulo, que fez a ata da fundação do trabalho. Então daqui 8 anos, Madureira completa um século, né? Isso, um século. Aí então foi uma experiência tremenda para o senhor. Uma experiência extraordinária. O senhor ficou quanto tempo lá? 8 anos. 8 anos. E a minha saída de lá se deu com a morte do pastor Albino. É mesmo? Quando o pastor Oídes veio de Iporá, assumiu aqui a vice, assumiu a presidência, o senhor foi para Iporá? Fui designado para lá. Eu vim para assistir o velório do pastor Albino e saí daqui empossado em Iporá. Mas o Rio de Janeiro é lindo, maravilhoso, né? Olha, apesar de todas que a mídia fica pregando, né? Eu digo uma coisa para você. Não existe igreja animada e fervorosa quanto a do Rio de Janeiro. Né? E o carioca é extrovertido, é alegre. A violência que ocorre lá, que existe lá, sempre existiu, e nós tínhamos várias congregações em favela, e eu sei o que é isso. Ela não ofusca, não tira o vigor e o brilho e a dinâmica da igreja. Você convoca para uma vigília a noite inteira, a igreja cheia, os cariocas gostam de orar, não tem medo, enfrenta aquilo ali naturalmente. É sério, é importante. Agora, tem uma preocupação, que quando você vai conversar com jovens, você não sabe se está falando com ex-bandido ou com ex-crente. Porque existe essa... A gíria. Porque eles vêm para a igreja, voltam para o tráfico de novo, aí vem, e a missão da igreja ela é muito importante. O que ela tem salvo de pessoas do comando das drogas, só mesmo a eternidade para revelar. Só é mesmo. As igrejas que estão dentro das favelas fazem um trabalho excelente. O senhor foi para Iporá, depois o senhor foi para a Catedral de novo, né? Fui para a Secretaria Executiva. Da Convenção Nacional. Isso. Quando o pastor Camilo renunciou a essa função, o bispo me designou para ser o secretário. Aí o senhor veio para o Pedro do Vico, foi onde o senhor nasceu ministerialmente. Lá eu permaneci por quase 5 anos, e quando o pastor Amador decidiu pela sua jubilação, ele me convidou para ser o seu sucessor. E eu vim com muita alegria porque eu nasci ali, eu fui batizado ali. Foi ali que eu entrei com a minha esposa no ano de abril de 74, com o Paulo César com 1 mês de nascido. E a igreja nos recebeu assim de tal forma que a gente imaginou, assim, será que esse povo é da terra mesmo? Eu tive na posse do senhor lá, não tinha onde entrar. Fiquei em pé lá na portaria lá. Aí, isso eu estou me referindo quando eu cheguei na igreja como crente, como novo crente. Entendi o que o senhor falou. E eu me tornei, David, o primeiro membro daquela igreja a ser ordenado a pastor e o primeiro membro daquela igreja a presidir campo. Isso. A igreja primeira que o senhor entrou já era na Vila Brasília, antes do senhor pastorear a Vila Brasília, ou era na sede mesmo? Era na sede mesmo. Foi lá que eu me converti, foi ali que eu fiquei até ser designado para presidir. É um mistério muito grande, né, pastor? O senhor passar por ali como membro e voltar como presidente, é um chamado mesmo. É uma coisa muito interessante. Inclusive, eu queria que pedisse para colocar aqui a imagem do templo, depois o pessoal da produção, do novo templo que o senhor construiu, da sede, né? O senhor conheceu o templo antigo, né? Conheci. Eu tive na posse, como eu disse para o senhor, né? E o novo. Eu tinha isso no coração. Não pediria,
porque a minha consciência não permitiria eu dizer para o meu líder nacional, a quem eu tinha acesso quase que diariamente, que eu gostaria de ser pastor do Pedro do Rio. Isso tinha apenas no meu coração. Uma questão de ética, né? Se um dia isso fosse da vontade de Deus e eu fosse convidado pelo pastor Amador, eu então aceitaria. E já no coração, uma das primeiras ações é construir um novo templo. Sim. E Deus foi tão gracioso comigo que nós inauguramos esse templo novo exatamente no dia que completaram 40 anos da inauguração do antigo e que eu fui batizado nas águas com a minha esposa, o meu irmão Olímpio e mais algumas outras pessoas. Coisa maravilhosa, hein? Marcante, né? Uma data marcante. Marcante. Pastor, nosso tempo é pequeno, mas eu queria que antes de terminar o nosso programa, o senhor deixasse uma palavra, porque tudo que sai da boca do senhor é do céu, é bênção, né? Mas uma palavra bíblica mesmo, uma palavra direcionada naquela câmera ali, aos nossos espectadores aí, tá? Muito obrigado, Deus, por estar aqui nesse programa, passando um pouco da nossa história, mas nesse momento eu quero me dirigir a você que está assistindo esse programa, trazendo ao seu coração uma palavra de Deus. A Bíblia, o livro que é o livro dos livros e a revelação de Deus para a humanidade, é clara ao dizer que é necessário que a pessoa nasça de novo. E é sobre isso que eu vou falar para você. Como nascer de novo? Como entender isto? Um grande teólogo e mestre de Israel foi fazer uma visita ao jovem rabino Jesus Cristo e ele disse que estava admirado pelo que Jesus fazia e ele estava convencido de que ele vinha de Deus. Ao que Jesus lhe disse: se não nascer de novo, você não entra no reino de Deus. Ele assustou, achava que o debate, o diálogo ia ser a nível teológico, enfim, ou quem sabe Jesus falar dos seus milagres que ele realizava. Não, Jesus foi taxativo, porque foi a única vez que se encontraram e ali estava um membro do Sinédrio, um membro da alta cúpula de Israel. Diante de Jesus, ele disse: é necessário nascer de novo. E ele diz: como é isto? Como nascer de novo? Uma pessoa pode voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Jesus Cristo disse: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, todos nós que nascemos da vontade da carne, da relação sexual dos nossos pais, é um nascimento chamado da carne. E isso não nos dá direito à salvação. A salvação só é concedida graciosamente para quem crê. E esse crer no Filho de Deus e aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador, é aí que você se torna filho de Deus. E a partir do momento desse, tudo muda, porque uma cortina se abre para você entender o projeto, o propósito e a vontade de Deus na vida das pessoas. Deus escolheu as pessoas para serem salvas antes delas nascerem. Deus é presciente, Ele conhece o futuro quanto nós conhecemos o agora ou muito mais. E Ele então já sabia que eu, o David e outros, e você que nos assiste, que já é crente e que ainda não é, mas vai ser, que você seria. A sua escolha foi antes que o mundo existisse. Então Deus sabia que um dia eu, Newton Pereira Abreu, que ouvisse o Evangelho, eu ia crer. E Ele sabe que você também vai crer. Você não pode ficar nessa indecisão. O que eu vou fazer da vida? Você não tem que fazer nada. Apenas crer em Cristo e aceitá-lo como seu Salvador. E Ele já tratou de tudo. Ele já decretou a sua vitória, a sua salvação e abençoar a sua vida aqui. Você precisa crer em Cristo. Você precisa aceitar a Jesus. Isso é urgente. Não deixe que esse ano de 2018 passe e você, eu pensei de tomar uma decisão. E você que é crente, que também tem que tomar decisões importantes, fica um pouco na dúvida.
Seja firme, seja fiel, frequente uma igreja, tenha um líder espiritual sobre a sua vida e Deus vai dirigir os seus passos e vai te abençoar. É o desejo do meu coração e é o que eu decreto para você, na autoridade do Filho de Deus, que você será ricamente abençoado. Você, seus negócios, sua família e os seus passos serão dirigidos por aquele que tudo pode. Amém. Palavra abençoada. Pastor, Deus abençoe. Obrigado pela fineza de estar conosco aqui, nos dando esse precioso tempo do Senhor aqui. Eu que agradeço, muito obrigado a todos. Deus seja contigo cada vez mais. Queridos, Deus abençoe pela audiência e até o próximo programa, se Deus quiser. Olá, está no ar o quadro Faça Valer Seus Direitos. Hoje eu tenho uma dúvida muito importante, é a respeito das donas de casa. Normalmente as donas de casa se veem ocupadas com os deveres, os afazeres domésticos, não têm outra renda e muitas vezes não contribuem com a Previdência Social. É muito importante manter a qualidade segurada. O que vocês podem fazer? Vá até o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social da sua região, e faça o cadastro único. Essas donas de casa que não têm outra renda e que a renda familiar é de até 2 salários mínimos têm direito de contribuir com apenas 5% do salário mínimo. Lembrando que essa contribuição pode ser impressa no site da Previdência Social todos os meses e te dará direito à aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, salário maternidade e pensão por morte. Faça valer seus direitos. Rastreadores Alcance Sat, novo conceito em rastreamento. Rastreador para carro, rastreador para moto, rastreador para frota. O sistema de rastreamento da Alcance Sat proporciona total autonomia aos usuários, sem intermediários ou terceiros. Alcance Sat, Avenida C8, quadra 84, lote 22, número 465, setor sudoeste, Goiânia. Telefones 62 3921 1770, 3093 2004. Saque 0800 61 2004. Rastreadores Alcance Sat, novo conceito em rastreamento. A Coletiva, uma estrutura de assistência 24 horas para atender as empresas no segmento veicular como locadoras, concessionárias, telefonia, associações, cooperativas e associados que precisam do 0800. Com atendimento a nível nacional e assistência 24 horas, conta ainda com assistência pessoal através de planos voltados para pessoas físicas. A Coletiva tem sua estrutura e call center próprio, com atendimento superior a 2.500 solicitações mês, em diversas partes do Brasil. Rua C84, número 180, quadra 150, lote 1, setor sudoeste, Goiânia, Goiás. Telefone 3954-3004, www.coletiva.org.br. Você e sua família têm um encontro marcado com Deus. Todas as terças, quintas e domingos às 18h30. No domingo às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Assembleia de Deus Cidade Jardim, na Avenida Dom Emanuel. Coordenação Pastor João Costa.